Bispo Jorge Miguel, servo de Deus Altíssimo. Ele vai começar a ministração dele. Glória a Deus! Pai do Senhor, igreja! Pai do Senhor! Tudo bem com vocês? Amém! Eu sou o Dr. Jorge Miguel. Amém! Vim contar uma historinha para vocês que fala de Jesus que tem um amor tão grande por cada um de vocês. Glória a Deus! Abrimos nossas Bíblias em Lucas capítulo 18, versículo do 15 ao 17. Enquanto vocês estão procurando, posso fazer uma pergunta? Quem está feliz por ter vindo para essa igreja? Amém! A glória! Quem está feliz porque veio adorar o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Vou ler. Traziam-lhe também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isto, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Oh, glória! Glória ao Senhor! Olha, fechamos nossas Bíblias, baixamos nossas cabeças e oremos pela palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, que a ser ministrada em todo lugar, Senhor. Senhor, usa-me, Senhor. Senhor, me ajuda em todos os lugares, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus! Aleluia! Crianças, vocês entenderam a mensagem?
Quem não recebeu o reino de Deus como criança, não entrará nele. Para finalizar minha mensagem, Deus tocou no meu coração de dizer para vocês: não saia daqui sem um coração puro, um coração abençoado, um coração cheio, mais cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. E aí, vocês estão cheios da presença de Deus agora? Eita glória. Irmãos, eu não vou mudar, vai ser a mesma administração, só de formas diferentes. Se nós olharmos para Lucas, Lucas realmente ele fala para as crianças. Ele é direcionado para as crianças, né? Mas eu vou falar convosco, então agora ele falou com as crianças. Agora eu vou falar com os adolescentes e com os adultos. Então, irmãos, nós vamos falar sobre Marcos capítulo 10. É a mesma história, de forma diferente. Glória a Deus. Então, irmãos, quando vocês vão abrir a Bíblia, eu vou colocar um título para essa ministração. Vamos colocar um título, quem pode escrever, vamos botar um título assim, ó: o cuidado que devemos ter com as nossas crianças. Por que, irmãos? Eu e ele trouxemos uma ministração sobre crianças. Porque se nós olharmos, a maior missão dentro da Bíblia, preciosa e importante, que o próprio Jesus fez, foi pelas crianças. E é engraçado que tanto em Marcos, Mateus, Lucas, eu ainda não vi em outro lugar uma passagem que seja tão pequena, que nem ele, bem pequenininha, mas de uma importância tão grande. Mas eu vou começar uma minha administração, irmãos, falando assim: quem daqui é pai e mãe? Levanta suas mãos. Glória a Deus, agora pode baixar. Agora eu pergunto: quem quer ser pai e mãe? Mais para frente. Glória a Deus. É uma dádiva. Ser pai, ser mãe, nem todo mundo consegue isso. Glória a Deus. Por que, irmãos? Porque hoje, irmãos, as nossas decisões, as nossas vontades, o marido, a esposa que você vai decidir para o teu futuro, repercute também no pai e na mãe que você vai ser amanhã. As nossas decisões são cruciais. E como a palavra diz, hoje nós vamos falar sobre um ser importante, que são as crianças. E quem já me conhece ministrar a palavra sabe que eu gosto de ler o texto, mas eu gosto de parafrasear no contexto, para a gente conseguir entender como que aquele texto vai acontecer. E no contexto ele vai dizendo que Jesus, ele está em caminho a Jerusalém. E ele vai subindo a Jerusalém para quê, irmãos? Para ser preso, para ser acusado, para ser condenado, para ser crucificado. Ele, Jesus, está caminhando debaixo de uma sombra, e essa sombra chama-se cruz. Mesmo Jesus sendo puro, sendo santo, sendo perfeito, ele teria que levar na cruz a minha e a sua transgressão. E aí a gente vai entender, irmãos, Jesus marchando para uma crucificação, ele conseguiu encontrar tempo, ele conseguiu encontrar espaço na sua agenda para falar com as crianças, tocá-las, empunhar suas mãos, orar e as abençoar. Irmãos, se nós olharmos para o capítulo 10 de Marcos, ele está dividido perfeitamente em uma ordem cronológica que é imutável. Marcos vai falar sobre o versículo 1 ao 12 sobre casamento. No segundo ele vai falar do 13 ao 16 sobre filhos, crianças, pequeninos. E no 17 ao 31 ele vai falar sobre coisas. E muitas vezes as pessoas podem chegar para o Tiago Jorge. O certo não é coisas primeiro, casamento depois.
depois e filho por último. Só que aí você está tendo uma visão humana, que realmente você tem que ter realmente coisas primeiro. Só que aí ele está falando, Jesus está falando espiritualmente. Jesus está falando, nós temos que cuidar do nosso casamento. Esposas, cuidem de seus maridos. Maridos, cuidem das suas esposas. Porque as decisões que vocês vão fazer hoje vão repercutir num ser tão pequenininho que vai nascer em vocês, que são seus filhos. E depois vocês se interessam por qualquer outra coisa. Não adianta você ganhar o mundo. Muitas vezes você é evangelizar e ganhar pessoas. Você ganhar tudo, mas perder a sua família. Primeiro a sua família. E aí, irmãos, vemos também, na palavra de Deus, as crianças, Jesus mesmo sendo profeta, naquele momento, o que acontecia? As crianças, quando nasciam, eram levadas para o rabino, para o mestre. Para quê, irmãos? Para ser apresentada. E assim, elas faziam também. Já pensou Jesus Cristo passando no teu bairro, na tua rua, próximo da tua casa, o que vai fazer? Você vai dizer, eu falaria com o Jorge Miguel, pelo amor de Deus, vai lá falar com Jesus, pelo amor de Deus. Entendeu? Para que ele pudesse orar e abençoar. E assim foi. Por isso que as mães queriam naquele momento que Jesus realmente pudesse orar e abençoar aquelas crianças. Então, irmãos, naquele momento, nós vamos para essa parte de Marcos, a gente vai dividir ela em três grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aquelas pessoas que traziam as crianças. Se nós vermos em Marcos 1, em Marcos 13, versículo 13 diz assim, ó: traziam-lhe meninos para que ele os tocasse. Então Jesus, olha como é que é, irmãos, a importância de nós levarmos as nossas crianças para perto de Jesus. Nós trazermos as nossas crianças para perto de Jesus, trazê-las para os cultos, para que Ele possa orar, para que Ele possa abençoar. Por isso que nós, crentes, servos de Deus Altíssimo, evangélicos, a gente não batiza crianças. Por quê, irmãos? Batismo é remissão dos pecados. Tem uma criança aqui pequenininha, ou ainda lá, tem uma criança recém-nascida, pergunte para ela: confessa meus pecados? Elas não vão ter como dizer isso, porque elas não sabem ainda nem falar. Por isso que nós temos que apresentar. Nós apresentamos as crianças ao mestre, nós apresentamos ela. Para quê, irmãos? Para que a graça e a misericórdia de Deus as alcance. É por isso que nós apresentamos as crianças. Irmãos, aí é o segundo grupo das pessoas que atrapalham as crianças. No mesmo versículo, no versículo 13, na parte B, diz assim, ó: e os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Irmãos, naquele momento os discípulos estavam o quê, irmãos? Repreendendo, atrapalhando as crianças a alcançarem Jesus. Eu vou dar uma observação bem bacana, porque muitas pessoas, quando lêem esse versículo, diz assim, ó: naquele momento os discípulos atrapalhavam as crianças, porque eles achavam que elas iam atrapalhar o mestre. Naquele momento Jesus estava indo para a cruz, então ele estava cansado daquela caminhada e do que estava após vir. Então eles iam atrapalhar, porque nós sabemos como é que uma criança, ela pula, ela corre, ela grita, ela faz várias coisas. Só que por meus estudos para essa administração eu vou buscar mais a fundo, sobre a crucificação. E aí, culturalmente, tanto para os gregos quanto para os judeus, as crianças só podiam ser matriculadas, ensinadas sobre a lei, sobre quem era Deus, quem era Moisés, só a partir dos 12 anos. Então, naquele momento, o discípulo estava dizendo praticamente para Deus, para Jesus, assim, ó: você não precisa perder o seu tempo. As crianças não têm a capacidade, elas não têm entendimento de crer no que você vai falar. E assim os discípulos também pensavam, mas pensavam dessa forma, porque a lei dizia isso. Meus irmãos, a pior coisa que os discípulos faziam era o quê? Atrapalhar, dificultar o acesso. E aí, irmãos, é muito triste hoje, irmãos, nós vermos que ainda existem pessoas
versículo 10 vai dizer assim, ó: e tomando-os em seus braços, empunhando as suas mãos, os abençoava. Irmãos, nós temos que começar a ter mais cuidado com nossas crianças, ter mais atenção com as nossas crianças, acolher mais as nossas crianças. Irmãos, não tem como pais e mães e igreja dizer que são maduras, que são bíblicas, se nós não damos a atenção devida às nossas crianças. O problema é que nós pais, a gente coloca a responsabilidade na mão dos outros. Não porque a igreja tem que ter essa linha, não porque os professores têm que educar, fazer coisas, não é assim, irmão. Naquele momento que Jesus está pregando, ele não tinha essa linha. Ele se dispôs a cuidar dela, a falar. E as crianças sentaram na frente dele, nas suas cadeiras, como vocês estão, e prestaram atenção. Então traga essas filhas para o culto. Apresente Jesus nas suas casas para ele. Ensine a palavra de Deus. Vocês acharam lindo já que eu pregando? Aleluia. Isso é o que a gente faz. Ele tem que ser espelho do que a gente prega. Oh, aleluia. Aleluia. Então Jesus, naquele momento, está nos mostrando, prioriza as crianças. Olha, as nossas crianças de hoje, se você não apresentar Cristo para elas, elas vão ser, porque nós temos que entender que as nossas crianças são os adultos e os crentes de amanhã. Quem vai ser o teu filho amanhã, irmão? Tem uma frase que eu vi numa escola aqui no Planalto. Aqui no Planalto, nosso próximo dever diz assim: educar seus filhos, para que depois de adulto ele não seja educado, repreendido. E quem é que educa depois de pai e mãe? Por isso. E vamos ficar chocados. Antigamente diziam: faça seu filho chorar para que você não chore por ele amanhã. Irmãos, vamos ler o capítulo 14, o versículo 14, na parte B. Olha o que ele está dizendo no 14, na parte B. Deixai vir a mim os meninos, e não vos impeçais, porque tais é o reino de Deus. Jesus está dizendo: meus filhos, abram as portas para as crianças, deem acesso a elas. Não somente a igreja, mostre Bíblia para eles, me apresentem, digam para eles o amor que eu sinto por elas, o céu é delas. Se você não sabe o que pregar, pregue Lucas 10, pregue Lucas 18, pregue Marcos 10, pregue Mateus. Diga para ela que o reino de Deus, ele tem um cantinho para ela. Mesmo no momento ruim, Jesus está com ela. Diga que Jesus valoriza ela. Irmãos, se nós olharmos dessa forma, como nós apresentamos Jesus, a gente vai lembrar que Jesus, no mar de Tiberíades, ele vai falar com Pedro, e Pedro estava naquele momento com o coração tão triste, porque ele tinha negado. E aí Jesus vai falar vai olhar para Pedro e dizer para ele, eu acho que todo mundo conhece, está em João 21, 15 em diante, diz assim: Pedro, tu me amas? Quem conhece essa passagem? Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: sim, né? Então apacenta? Não. É engraçado que muitas pessoas erram isso. Jesus não falou: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Ele diz: não. Se você abrir lá em 21, 15, ele vai dizer: apacenta os meus cordeiros. O primeiro é: apacenta os meus cordeiros. Depois, no segundo e no terceiro, sim, as minhas ovelhas. Sabe por que, irmão, ele fala isso? Porque ovelha é animal adulto e cordeiro é filhote. Então Jesus naquele momento está dizendo: cuidados primeiro com as crianças. Porque a criança vai virar um adulto, mas o adulto não vira criança. Então cuide do coração, da mente dessas crianças. Se você ver, para dar mais ênfase ainda, no próprio, agora está olhando o capítulo antes, no versículo 36,
Glória a Deus, irmão. Aleluia. Só que no capítulo 9, no versículo 42, ele está em um ai ali. Existe um ai, quem quiser ver, olha, é um pouquinho depois, diz assim, ó. E qualquer que escandalizar, prejudicar, afastar, corromper um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora colocado uma corda no pescoço e for lançado ao mar. Aquelas pessoas que pensam em corromper os nossos pequeninos, é melhor colocar uma corda no pescoço, logo te lança, porque as labaredas não gostam de estar te esperando. Agora, para nós pais e mães, muitas vezes a gente não consegue perceber como as nossas crianças são que nem esponja, né? Tudo que você fala e tudo que você faz, pensa num serzinho que aprende, que fixa, que decora e que pratica o que ele vê. A minha esposa é uma pessoa que ela diz assim, amor, pelo amor de Deus, ele pode não me copiar, de mim muitas vezes copia muita coisa, mas de ti, tu é espelho dele. O que tu fala, o que tu faz, muitas vezes eu falo ao contrário, de não, mas o papai falou, o papai fez. Glória a Deus. Então eu pergunto para vocês, irmãos, se uma criança dessa, uma criança daquela pequenininha que está ali atrás, ou o seu pequeno que está na live, ele consegue replicar tudo, fazer tudo, mexer em telefone. Antigamente não abria o olho, hoje já nasce com o olho aberto, daqui a pouco está mexendo no telefone. Essa criança pode ou não pode crer? Essa criança pode ou não pode vir um culto aprender a palavra do Senhor? Gente, é isso mesmo. Ela pode. Glória a Deus, irmão. E eu pergunto agora para vocês, irmãos. Quantos de nós aqui, tanto no culto quanto aqui embaixo, na live, quantos de nós não tivemos, ou melhor, nos convertemos dentro de um lar cristão na infância? Quem daqui se converteu num lar cristão ou viveu quando criança era num lar cristão? Glória a Deus, eu não, tá? Eu não. Os meus pais diziam-se ser católicos. Desculpa, agora aprendeu uma moda agora, católico não praticante. Não existe algo que você é sem praticar. Eu fui goleiro, um ótimo goleiro. Eu não digo que eu sou goleiro, porque já vou pegar tanto gol agora, porque eu não pratico. Então, faça como nós crentes. Eu sou um desviado. Eu me afastei de Deus. Eu não quero mais Deus, eu quero o mundo. Eu oro do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Diga logo que você se afastou, você não quer mais esse Jesus. Não fique enrolando ou colocando palavras para tentar ficar no meiozinho, num grupozinho. O certo é você se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Lembra de Apocalipse 5? Lembra de João de Caís? De repente, pode fazer novas obras? É assim que Deus quer. Só que o nosso filho já é assim. Ele nasceu embaixo do berço cristão. O Jorge Miguel, ele nasceu, a minha esposa, mesmo enquanto ele estava na barriguinha, porque nós sabemos que na barriga, o filho, ele entende tudo que a mãe, ele sente tudo que a mãe está passando. A minha esposa cantava louvor, a minha esposa contava historinha para ele. Já na barriga ele já conhecia Jesus. Ao momento que ele nasce, ela estava muito debilitada, porque ela fez a cirurgia para pelo, e aí eu ficava mais tempo com ele. Ele se acostumou a estar na rede, deitava com ele, cantava com ele, coisas cristãs, pregava para ele. A minha esposa mesmo debilitada, ela não conseguia levantar para tirar uma foto de dormindo. É o que mais eu tenho um monte de foto dormindo já aqui, eu cantava, fazia as coisas, estava dormindo comigo. Então, irmão, ele sim, ele foi criado, é o que ele é. Desde pequeno ele prega, desde pequeno vocês já viram ele louvar aqui, vocês já viram ele pregar aqui. Quando ele vai para missões, como a gente foi ali, na Praça do Dom Pedro, não foi? Ele está orando por pessoas. Porque nós apresentamos que Cristo é o Pai, é um amigo para ele. Quando ele estiver nas angústias, ele ora e diz: Jesus, não precisa de ti. E essa coisa da presença, somente Jesus e o Espírito
Glória a Deus. Por que eu perguntei isso, irmão? Todo mundo está conseguindo entender e ouvir? Glória a Deus. Por que, irmão? Eu pergunto para vocês, Jesus já se dignou na caminhada dele? Já se dignou ou se dignou? Sim, várias vezes. Se nós olharmos no versículo 14, da parte A, ele vai dizer assim, ó. E Jesus, porém, vendo tudo o que estava acontecendo, ele se indignou. O problema é que Jesus se indignou para na caminhada dele toda, os outros, só que naquele momento ele está se indignando com os seus, que aqueles que dizem ser servos do Senhor, e está atrapalhando. Então, irmão, naquele momento, Jesus está indignado. Se nós olharmos para a palavra de Deus, ele é indignado. Eu pergunto a vocês querem que Deus, o próprio Jesus se indigne com vocês? Vocês querem a indignação de Jesus? Agora eu pergunto novamente, todos vão, ou Jesus pode contar com todos vocês? Glória a Deus. É engraçado, confessão rápido, as coisas foram, né? E ninguém quer a indignação de Jesus. Ai daquele! Ai daquele! Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, o próprio Deus, ele não quer que a gente atrapalhe crianças. Agora, muitas pessoas devem estar se perguntando, né? Como é que a gente atrapalha a criança? E eu vou falar para vocês que não é difícil, é muito fácil você atrapalhar uma criança. Um filho, ou uma criancinha, ou um jovem. É muito fácil. Sabe como é que você atrapalha? Não fazer nada. Não ensinou. E aí você diz, mas eu não faço, eu não coloco meu filho, eu não coloco meu filho adolescente contra Deus. Não precisa, irmão. É só você ficar calado. É só você ficar inerte. Mateus 12:30 diz assim: se tu não estás comigo, tu és contra mim. Quem não se junta, se espalha. O próprio Apocalipse fala que eu queria que você fosse quente, quente ou frio. Mas se você for morno, eu vou te vomitar. O próprio Deus tem ódio, tem raiva, tem ranço de quem está no meio do muro. Glória a Deus. Então o próprio Jesus está dizendo que a gente tem que começar a se dedicar aos nossos filhos, a crianças que chegam na igreja, crianças que chegam próximo que você apresenta, jovens que estão chegando próximo de nós, precisando de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Sabe quem é o herói dos filhos de vocês? Sabe quem é o herói da juventude de hoje? Sabe quem é? Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Roblox, Patrulha Canina, entre outros. Por que nós não apresentamos heróis bíblicos para os nossos filhos? Moisés, ele foi herói, teve que botar a cara a tapa, peito lá no faraó, e para poder o quê? Livrar os hebreus do Egito. Tenta imaginar, Deus mandar você ir lá com o governador, com o presidente, e dizer: saia, meu povo vai querer se libertar de ti. Pensa o exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, tudo parando para ti. Ele não é herói? É herói. Agora pensa, porque nós não falamos sobre Davi, tão pequenininho. Eu acho que ele tinha em torno de 12 anos, quando ele pegou e enfrentou quem? Golias. Um cara de 1,40m, 1,50m, um cara de 3 metros. Cheio da presença, confiando num Deus, que nele ele podia confiar. Porque nós não apresentamos Jesus Cristo, que morreu na cruz, eita
Coríntios 7, versículo 14, diz assim, irmãos: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo homem. Outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Eita! Então ele quer dizer, resumindo em poucas palavras, você não conseguir entender, ele está dizendo: filhos de pai crentes são santos, santificados. Glória a Deus! Glória a Deus, irmão. Então essa noite, irmão, eu peço que a partir de hoje ninguém mais atrapalhe nenhum dos pequeninos, nem mais um adolescente de conhecer a presença e o amor do Senhor. Então, irmãos, para finalizar, eu peço tanto quem está aqui quanto quem está na live, no próximo